Graça e paz, meus irmãos, amém? Muito bom, né? Muito bom chegar ao 12º dia. Igual o pastor Marcelo acabou de falar aqui, palavras abençoadoras, palavras que a gente tem que continuar meditando em cada uma delas durante todos os nossos dias. E não só meditar, né? Como ele mesmo disse, colocar em prática também é muito importante. Nesses 12 dias, a gente ouviu muito falar do poder de Deus e é algo que a gente acha que sabe, né? Porque Deus fala que nem tudo a gente sabe, né? Deus, ele usa meios para nos surpreender com a tua grandeza. Então, a gente sabe, a gente acredita que sabe o que Deus pode fazer por nós. Mas o que mais foi falado aqui é daquilo que nós devemos fazer, para que Deus possa fazer aquilo que Ele possa derramar o poder dele sobre as nossas vidas. O que nós devemos fazer como cristãos, homens e mulheres que acreditam no Deus Todo-Poderoso. E hoje eu quero falar sobre uma história que é bem conhecida, um homem, um personagem da Bíblia que é bem conhecido nosso, que está em Gênesis, no capítulo 26, livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 12 até o 22, que é sobre a vida de Isaac. Gênesis 26, do versículo 12 até o 22. Diz assim a palavra de Deus: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso, Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, esse momento, ó Pai, é o momento de nós ouvirmos mais uma vez, ó Pai, os seus conselhos para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha encontrar os nossos corações, Senhor, disponíveis, ó Pai, para compreender e para guardar a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Que tudo aquilo que o Senhor ministrar aos nossos corações, ó Pai, a gente possa usufruir no nosso dia a dia, Senhor. Senhor,
Usa a minha vida para falar com o teu povo, Senhor. Que o Senhor venha usar a minha boca para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, essa passagem sobre a vida de Isaac. Mas antes de começar Isaac, eu queria falar de alguns personagens nessa história aqui, nessa passagem. O primeiro personagem que eu queria falar é sobre os pastores de Gerar. Imagine só, meus irmãos, vamos tentar entrar nessa história. Tentar entrar em tudo isso, nesse acontecimento que houve. Imagine só os pastores de Gerar vendo a mesma coisa que o rei Abimeleque estava vendo. Isaac se tornando poderoso, Isaac se tornando rico, ali na região deles, ali na terra deles. Imagine só esses pastores vendo tudo isso. Isaac se tornando muito poderoso, um homem que não nasceu em Gerar, um homem que veio de outras terras, um estrangeiro que se estabeleceu lá e começou a ficar muito poderoso. Então eles recebem uma ordem do rei Abimeleque. Eles recebem uma ordem do rei, que o rei fala, eu já pedi para o Isaac sair daqui das terras, e assim, que ele não fique próximo ao redor. Que vocês observem, né, aonde Isaac está se estabelecendo, para onde Isaac está indo. Observe como que ele está se comportando. Então ele vê que Isaac, ele fica próximo, ele fica num vale de Gerar. Ele fica num vale que faz parte da região ainda, onde ele estava vivendo. E ali ele, além de abrir os poços de Abraão, os poços do pai dele que tinham sido enterrados, né, tinham colocado terra, ele abre mais um poço. E chega os pastores de Gerar, vê os pastores de Isaac abrindo aquele poço e saindo água novamente de mais um poço que ele abre. Então eles começam a requerer aquele lugar. Fala, isso daqui não pertence a vocês. Esse lugar onde abriu esse poço não é de Isaac. Ainda faz parte do território de Gerar. E eles começam a discutir com os pastores de Isaac. E se a gente olhar todo esse contexto desses pastores de Gerar, eles estavam errados no que eles estavam fazendo, na atitude que eles estavam tomando? Se a gente olhar ao lado deles? Não, eles não estavam errados. Eles estavam reivindicando aquilo que o próprio rei já tinha reivindicado para Isaac, que ele saísse das terras de Gerar. Então eles foram lá, eles discutiram porque eles estavam reivindicando o que o rei já tinha reivindicado para Isaac. O segundo personagem são os pastores de Isaac. Agora vamos olhar para o lado dos pastores de Isaac. Imagine eles vivendo todo esse tempo com Isaac, porque o Isaac já estavam lá, eles já estavam nessa região há alguns anos, né? Se eu não me engano, 2 décadas, acho que 20 anos, que eles estavam ali naquela região. Mais ou menos isso. E Isaac abrindo os poços que o pai dele tinha aberto, onde numa terra que o pai dele prosperou e ele estava prosperando também. Poços que, entre aspas, era da família dele. Uma região a qual a família dele tinha habitado e tinha crescido e tinha prosperado. Então os pastores de Isaac começaram a discutir com os pastores de Gerar. Então imagine essa discussão, os pastores de Gerar falando, não, Abimeleque já falou para Isaac sair dessas terras, e vocês estão aqui, esse poço é nosso, essa água é nossa, não é de vocês.
E os pastores de Isaac falando, não, esse poço é nosso. Desde o pai Abraão, desde o pai de Isaac, esses poços já eram nossos. Foi Abraão que abriu, agora Isaac voltou a abrir, abriu mais um poço e deu água, então isso é nosso, não é de vocês. Nós estamos aqui, nós já se afastamos um pouco da cidade de Gerar, nós estamos no vale, e esses poços são nossos. Os pastores de Isaac estavam errados em discutir com os pastores de Gerar? Na visão deles também não. Eles estavam corretos. Mas aí a gente vem para o personagem principal, que é Isaac. Imagine só os pastores de Isaac chegando e falando para Isaac. Isaac, os pastores de Gerar vieram e discutiram com a gente, falando que os poços não são deles, não são nossos, que é deles, que é do povo de Gerar, que é da cidade de Gerar. Isaac, o seu pai Abraão que abriu o poço aqui nessa região. Foi o seu pai Abraão e você abriu de novo. Eles não fizeram nada disso, eles não cavaram, eles não tiveram trabalho nenhum e agora eles querem tomar posse desses poços que nós abrimos. Esses poços são nossos, Isaac. Faz alguma coisa, fala com o rei Abimeleque. E os pastores de Gerar falando ao contrário para o rei Abimeleque, que os poços eram de Gerar, que os pastores de Isaac abriu os poços ali na região de Gerar ainda e eles estavam discutindo para tomar os poços de volta para eles. Então imagine Isaac ouvindo os seus pastores, os pastores dos rebanhos, falar isso com ele. Era do seu pai. E agora você abriu, é seu. Isso é seu. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar tal situação, Isaac. Isaac, faz alguma coisa. Mas a primeira coisa aqui que a gente observa na vida de Isaac, como um homem de Deus, Isaac não se prendia nas coisas materiais e nem ao passado. Ele não se prendia em nenhuma dessas coisas, nem o que era material e nem ao passado. Isaac continuava se prendendo ao Deus Todo-Poderoso, aquilo que Deus tinha para a sua vida. Ele não se prendia ao passado, que aqueles poços Abraão tinha aberto, seu pai Abraão tinha aberto, que o seu pai viveu por anos ali naquela região, e agora ele estava ali, por isso era dele. Não, ele não se prendia nisso. Ele não se prendia nessas questões. Ele não se importava. Aqui nós lemos na palavra que Isaac, ele colheu 100 por 1 nesse período. Imagine só, aqui na história da Bíblia, é a maior colheita que existe relatada pela Bíblia. É a maior colheita, 100 por 1. E mesmo assim, Isaac não se prendeu a isso. Isaac não se prendeu à questão material, ao quanto que ele estava ganhando, o quanto que ele estava prosperando naquele local, naquela região. Isaac sabia que a prosperidade dele não vinha da região. A prosperidade dele vinha do céu. Então, a primeira coisa que nós temos que observar aqui é que a nossa prosperidade não vem de região geográfica, não vem da onde a gente trabalha, da onde a gente exerce a nossa função. A nossa prosperidade vem de Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A nossa prosperidade vem do Senhor. O segundo tópico que nós podemos aqui ver na vida de Isaac é que apesar da sua influência, apesar das suas riquezas, as suas decisões não eram apoiadas nisso. Quando os pastores de Isaac veio falar com ele, que havia discutido,
E daí Isaac falou, não, vamos para outro lugar, vamos se afastar mais um pouco. E abriram mais um poço e houve discussão novamente entre os pastores. E Isaac pegou e falou, não, vamos se afastar mais um pouco ainda. Vamos sair dessa região, vamos para mais longe. Irmãos, imagine só os pastores de Isaac vendo essa decisão dele. Falando, porque a gente pode ver aqui no que nós lemos, que o próprio rei Abimeleque reconheceu que Isaac já estava se tornando mais poderoso do que ele. O próprio rei Abimeleque considerou isso, que Isaac estava se tornando mais poderoso do que ele. Então imagine os pastores de Isaac vendo Isaac falar, então vamos nos afastar um pouco mais, vamos para outra região. Eu imagino os pastores conversando, falando, olha o poder que Isaac tem, olha a riqueza que ele tem. Se ele decretar aqui entre o nosso povo que quer estabelecer uma guerra contra o povo de Gerar, a gente tem muita possibilidade de vencer. A gente tem muita possibilidade de conquistar essa terra para nós. De vencer os filisteus. De vencer o rei Abimeleque. Porque o Isaac não vai contra Abimeleque. Estamos cansados dessa situação. Vamos contra o rei Abimeleque. Mas a decisão de Isaac é totalmente contrária a isso. Mesmo ele tendo riquezas, mesmo ele tendo poder, né? Ele se tornando poderoso ali naquela região, ele não se importou com nada disso. Ele não se importou com a influência que ele tinha naquele momento. Ele decidiu ir para uma região mais distante. E às vezes, meus irmãos, principalmente nos nossos dias, quando a pessoa começa a ter influência, começa a ter riquezas, começa a ter poder, muitas vezes ela toma atitudes de confronto, atitudes que quer ir contra, quer tomar aquilo que abre uma discussão, ela quer sair vitoriosa, ela quer ganhar aquilo para ela, porque agora ela está num outro nível, ela está num outro patamar. E Isaac não se importava com isso. Isaac não olhava para a sua situação. Isaac não olhava para a sua circunstância naquele momento de ser um grande influenciador naquela época, de ter muitas posses, muitas riquezas, de ter vários servos ao seu dispor. Não. Ele entendia que aonde ele fosse, se ele fosse um pouco mais longe, Deus o continuaria abençoando e prosperando. Ele tomava sempre uma atitude pacífica. Ele não queria guerrear, ele não queria entrar em batalhas, ele não queria entrar em guerras, nada disso. Ele queria viver pacificamente. E se a gente vê Isaac, filho de Abraão, com certeza o seu pai Abraão relatou para ele como foi a separação dele com o seu sobrinho Ló. Como que eles se separaram? Com certeza Abraão contou para Isaac como que foi. E nós ouvimos, né? Nós ouvimos aqui 2 ministrações falando sobre isso, nesses 12 dias, que os pastores de Abraão e pastores de Ló começaram a discutir sobre as terras a qual eles estavam habitando juntos. E daí chegou no momento, Abraão falou, a gente tem que se separar. Você olha e escolhe para onde você quer ir. Que aonde você decidir, eu vou para o outro lado. Eu vou para outra região. Então Isaac deve ter ouvido isso do pai dele.
E deve ter ouvido do seu pai o quanto Deus o abençoou. O quanto Deus o abençoou por ele tomar essa decisão, uma decisão pacífica, onde não houvesse mais discussão, onde não houvesse mais confronto, e cada povo seguisse o seu caminho. Então Isaac ali, ele estava revisitando aquilo que aconteceu com o seu pai Abraão. E por isso, e por esse motivo, e como ele viu o quanto que Deus abençoou a vida do seu pai, ele falou: eu não vou entrar em confronto também, eu não vou entrar em discussão, eu vou seguir o meu caminho, eu vou continuar seguindo o meu caminho. E em 2024, irmãos, não entre em confrontos, não entre em discussões, principalmente se for com pessoas que não conhecem a Jesus. Principalmente se for com pessoas que não crê no mesmo Deus que você crê. Não entre em discussões. Siga o seu caminho. Deus vai te direcionar e vai continuar te abençoando, como Ele sempre te abençoou. Como Ele sempre te abençoou. Porque, irmãos, igual na quarta-feira eu estava ministrando em Mogi, lá na igreja de Mogi, e eu perguntei para os irmãos lá, e eu vou fazer o mesmo questionamento aqui. Porque em 2024, a gente não consegue, não tem como a gente saber, a gente não tem poder para saber o que vai acontecer no nosso ano de 2024. As coisas que virão pela frente. Mas com certeza não será só flores. Com certeza não será só flores. Terão espinhos na nossa caminhada de 2024. Então a pergunta que eu fiz para eles, eu falei: tanto é certo isso, que eu quero perguntar aqui para vocês também. Em 2023, quem viveu só alegria, durante 365 dias do ano, foi só alegria, não teve problema nenhum, não teve nada, não teve discussão, só foi alegria. Levanta a mão. Levanta a mão. Em 2022, que só foi alegria, você não teve problema nenhum, não teve nada na sua vida que te tirou do sério, que deixou você irado ou triste. Em 2022, levanta a mão. Irmãos, então é certo que nesse ano haverá algumas coisas que virá contra as nossas vidas, que irá nos entristecer, irá deixar a gente irado pela situação, virão batalhas contra nós. Mas, irmãos, a gente tem um Deus que luta por nós. A gente tem um Deus que sempre está do nosso lado. A gente tem um Jesus que falou para nós que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não importa a circunstância, não importa a batalha, não importa a geografia, importa quem vai estar do seu lado, quem vai estar contigo, quem não vai te abandonar, quem está pronto para ouvir o seu clamor, as suas aflições, quem está pronto ali para te amparar, para te ajudar, para te aconselhar, assim como Ele vem nos aconselhando durante esses cultos. A terceira coisa que nós podemos ver na vida de Isaac. Isaac sabia que onde havia discussão, Deus não estava. Por isso seguia adiante e não desperdiçava o seu tempo com isso.
Se nós vemos toda essa passagem, aqui Isaac não ficou lá falando para os pastores dele, não, vai lá e discute mais um pouco, até a gente vencer, até a gente ganhar. Vai lá, vamos discutir, vamos tentar mais um pouco. Não. Abriu discussão, Isaac falou, deixa isso para lá. Vamos abrir outro poço ali mais para frente. Veio mais discussão. Isaac falou, vamos abrir outro poço um pouco mais para frente. Até parar com isso. Se tivesse discussão no terceiro poço, irmãos, Isaac ia para uma outra região. Eu tenho certeza disso. Porque o Isaac não se prendia em discussões que não levavam a lugar algum, em discussões que ele percebia que não ia trazer paz, ia trazer guerra. Ele não perdia tempo com esse tipo de discussões. E às vezes nós perdemos muito tempo com discussões que não vai nos levar a lugar algum. Não vai nos levar mais próximo de Deus. Está discutindo. Não vai nos levar para os braços de Deus aquela discussão. Não vai nos levar para o propósito de Deus aquela discussão. E mesmo assim a gente fica perdendo um tempo, querendo discutir, querendo provar que a gente está certo, querendo provar que a gente tem razão. Não, às vezes nós temos que abrir mão da discussão. Abrir mão da discussão que não leva a lugar algum. Que não leva a gente para um resultado favorável para as nossas vidas. Que vai trazer somente perdas, não vai trazer nenhum ganho. Isaac percebia aquilo, porque ele sabia que se continuasse discutindo, poderia haver uma guerra. Poderia gerar uma guerra naquele momento, entre aqueles povos. E Isaac não perdia tempo com isso, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele sabia o Deus a qual estava o guiando, a qual estava direcionando, a qual o abençoava desde o início da sua vida, desde da vida do seu pai Abraão. Isaac, ele se agarrava nisso, ele se agarrava na sua fé, ele se agarrava naquilo que ele acreditava. Ele se agarrava num Deus que sempre proveu todas as coisas. Isaac viveu 180 anos, irmãos. O seu pai, Abraão, viveu 175 anos e ele viveu 180, 5 anos a mais que o seu pai, Abraão. E a Bíblia, ela não fala muito sobre Isaac. O principal texto da Bíblia é esse, em Gênesis 26, que fala sobre Isaac. Depois a Bíblia já começa a vir falar de Esaú, de Jacó, e depois só volta a falar de Isaac lá na sua morte, quando ele veio a falecer. Então a gente vê que Isaac era um homem que não se prendia a essas situações. Ele não se prendia nas coisas materiais. Ele não se prendia na sua influência, no poder que ele tinha naquela região, na grandeza de quanto ele cresceu. E ele não perdia tempo com discussões. Ele sempre seguia em frente. Ele sempre seguia adiante. Irmãos, em 2024, sigamos adiante. Sigamos para o alvo. Sigamos para o nosso alvo. Sigamos para o nosso alvo. Porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não são
Não são discussões, querer ganhar discussões na marra, na força, no braço. Nós podemos ver aqui, continuando o texto, a partir do versículo 23, se a gente continuar a nossa leitura, depois de um tempo, Isaac abriu um poço, e esse poço deu água, e nesse poço não houve discussão. Esse poço não teve discussão alguma. Então Isaac fala, esse poço aqui é onde nós iremos prosperar nessa terra, onde nós seremos vitoriosos nessa terra. E Deus continua a prosperar a vida de Isaac, ali naquela região onde ele estava. Ele continua a prosperar. E depois de algum tempo, passado algum tempo, o rei Abimeleque vai até onde Isaac estava. E Isaac já fica preocupado. Isaac vê o rei chegando com alguns dos oficiais dele e fala, o que você está fazendo aqui? O que você quer, ó Abimeleque? E Abimeleque desce do cavalo dele e fala, Isaac, eu vim aqui em paz. Eu vim aqui para que as nossas vidas, que os nossos povos vivam pacificamente. Porque eu vejo, Isaac, eu vejo na sua vida o Deus Todo-Poderoso. E eu não quero entrar em confronto contra você, para que eu não receba dano, para que o meu povo não tenha dano algum, porque eu vejo através da sua vida o quanto Deus que você serve é poderoso, o quanto Deus que você serve tem o abençoado. Então, se eu fazer uma aliança de paz com você, eu tenho certeza que eu serei abençoado também. Irmãos, olha só o que Deus fez através da vida de Isaac. Levou um povo inteiro, um rei que não conhecia o Deus Todo-Poderoso, que não sabia quem era, reconhecer o poder do Deus de Isaac. Fez um povo, uma cidade, reconhecer o Deus a qual Isaac servia. Às vezes, para as pessoas reconhecerem o Deus a qual a gente serve, a gente não precisa falar nada. A gente precisa tomar atitudes que coincidem com os princípios do Deus a qual nós servimos. Nós temos que tomar atitudes que o Senhor Jesus reflita nas nossas vidas, para que as pessoas que estão querendo vir contra nós, as discussões que se levantam, as perseguições que se levantam, se renda a esse Deus Todo-Poderoso também. Aleluia. Em Gálatas, irmãos, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo fala assim para o povo de Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós podemos ver várias dessas características do fruto do Espírito na vida de Isaac, nesse texto que nós lemos, nessa situação que nós lemos. Nós podemos ver várias dessas características do fruto do Espírito. Aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo está falando para o povo de Gálatas, porque alguns líderes cristãos que vinham
de Israel, estavam querendo convencer o povo de Gálatas, que tinha aceitado Jesus, a praticar as coisas que era da época da lei, como circuncisão, né, os 10 mandamentos, algumas leis em questão à alimentação, a comida, o que podia comer, o que não podia. E Paulo manda essa carta para o povo de Gálatas, justamente repreendendo eles, falando: a gente está vivendo um outro momento, esse momento já passou. Se a gente voltar a viver isso, do que valeu o sacrifício de Jesus por nós? Então é nulo o sacrifício do Senhor Jesus? Será nulo o sacrifício dele para as nossas vidas? Para que voltar a essas antigas práticas? Se nós vivemos um tempo agora de graça, um tempo de amor, um tempo que não há necessidade de nada disso. O que necessita agora é a sua postura, é a sua conduta. O que importa agora é como você se comporta. Se você está vivendo dentro dos princípios do Senhor, se você está vivendo conforme os princípios de Jesus, é isso que importa. E daí ele fala sobre o fruto do Espírito. E ele fala sobre essas características. E fala: contra isso não existe lei nenhuma. Não tem lei para barrar essas coisas. Não tem lei para barrar essas atitudes. E nós podemos ver na vida de Isaac que ele foi pacífico. Isaac foi um homem que decidiu viver pacificamente. Um homem de paz. Nós vemos aqui na vida dele também paciência. Isaac teve paciência. Mesmo vindo, entulhando o seu poço, abria outro poço, entulhava outro. Isaac tinha paciência. Paciência em esperar aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Paciência que ele tinha com as pessoas que vinham contra ele. Nada, nenhuma circunstância dessas que nós lemos aqui tirou a paciência de Isaac. Em nenhum momento a Bíblia fala que Isaac se irou, que Isaac se revoltou. Nós podemos ver mansidão na vida de Isaac. Um homem manso, um homem que não se ira facilmente, um homem que não perde a sua paciência, que não se revolta com qualquer circunstância. Nós podemos ver o domínio próprio na vida de Isaac. Ele tinha muita consciência de quem ele era e para que ele foi estabelecido naquela terra. Para que ele estava nessa terra? Para cumprir tudo aquilo que Deus tinha falado com o seu pai Abraão. Para continuar cumprindo as promessas que Deus tinha dado ao seu pai Abraão. Ele tinha consciência que ele era a continuidade da promessa do pai dele. Ele tinha consciência disso. E nós temos que ter consciência por que nós estamos nessa terra. A palavra de Deus fala que nós somos peregrinos nessa terra. Que nós não somos aqui. Nós estamos aqui para testemunhar de Jesus. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus. Nós estamos aqui para propagar o amor de Deus para as outras pessoas. Para as pessoas que não conhecem a Jesus. Isaac, essa consciência era muito viva no seu coração e na sua mente. Ele sabia muito bem quem ele era. E ele sabia muito bem qual era a função dele nessa terra.
E principalmente, Isaac, ele era fiel. Isaac, ele era fiel naquilo que Deus pediu para o seu pai, naquilo que Deus pedia para ele. Ele era fiel. A gente pode ver no final desse capítulo, que no final, quando Isaac e Abimeleque aperta as mãos, faz o acordo de paz entre eles, Isaac levanta um altar naquele local. Nós precisamos levantar altares para o Senhor. Nós precisamos levantar altares. Porque como eu questionei aqui, irmãos, que nos anos anteriores, nenhum ano a gente teve um ano 100% de alegria, 100% de paz, 100% de bênção. Teve momentos de dificuldades. Mas quando o Senhor nos der a vitória nessas dificuldades, nós temos que levantar altares de adoração. Nós temos que erguer altares ao Senhor de adoração. Nós vemos na vida de Isaac, na vida do seu pai Abraão, na vida de Jacó, na vida de Noé, homens que constantemente, assim que o Senhor concedia a vitória para eles, eles levantavam altares. Altares de gratidão, de adoração a Deus. Eles tinham essa consciência de fidelidade, essa consciência de gratidão, que se eles conquistavam uma vitória, era porque Deus tinha concedido a vitória. Não tinha sido pelo braço dele, não tinha sido por causa da sua eloquência, não tinha sido por causa que ele falava bem, não tinha sido por causa que ele era bonito, não tinha sido porque ele era poderoso. Não, Isaac sabia que qualquer vitória que vinha sobre a vida dele tinha sido o Deus Todo-Poderoso que tinha dado a ele. E que nós venhamos ter essa consciência em 2024. Que tudo aquilo, toda vitória conquistada, toda conquista desse ano de 2024, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso quem nos concede, quem irá nos conceder essas vitórias. Que não será por causa da nossa eloquência, por causa da nossa força, por causa da nossa riqueza, não será por nada disso. Por causa do nosso conhecimento, não. Será por causa da nossa fidelidade ao Deus Todo-Poderoso que nos irá conceder a vitória nesse ano de 2024. Então, irmãos, que nós possamos olhar para a vida desse homem de Deus, para a vida de Isaac, e de outros homens de Deus que foram citados aqui nesses 12 dias. Vários homens e mulheres de Deus foram citados aqui. Que nós olhemos para essas pessoas, para esses homens e mulheres de Deus, e colocamos a nossa vida da mesma maneira como eles dispuseram a vida deles, adorando Deus Todo-Poderoso, buscando a sua orientação, em qual caminho seguir. Em João 15, no versículo 5, Jesus, na parte B do versículo, Jesus fala ali para os seus seguidores, para os seus discípulos: sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim, nada vocês podem fazer. Nós vemos que Isaac, ele tinha essa consciência que sem o Deus Todo-Poderoso, nada ele podia fazer.
Não adiantava ele guerrear, não adiantava ele discutir, não adiantava abrir poço se Deus não estivesse com ele. E os homens de Deus que a gente ouviu aqui, todos eles tinham essa consciência. Se o Senhor não estivesse com eles, de nada valia. Nada irá acontecer. Ainda que o resultado pode aparecer por um momento, mas esse resultado não vai se perpetuar. Não vai se estender conforme a vontade de Deus. Se coloque de pé.